Nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento tão especial aqui, Senhor, junto com os irmãos de Cacoal. Abençoe, Senhor, essa igreja, o conselho, o pastor Santarelli, a sua família. Que o teu Santo Espírito nos use, ó Deus, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. O que eu gostaria de falar nessa noite é uma coisa bem simples. O que toda igreja deveria ser. E Paulo dá algumas orientações nessa carta de Tessalônica, a importância da igreja na vida dos crentes. O apóstolo Paulo fundou essa igreja durante sua segunda viagem missionária, e ele passou apenas 3 semanas na cidade e deixou uma igreja forte. Eu estou há 10 anos lá em Concepção e não consegui fazer muita coisa. Mas também me vem à memória, como presbiteriano, um outro grande missionário que veio para o Brasil e ficou aqui 8 anos e deixou um legado que hoje nós estamos, que foi o reverendo Simon. Então, quando alguém fala assim, pastor, mas qual a importância de missões? A igreja presbiteriana é fruto de missões e ela é missionária. Quem não conhece, fala que ela não é. 54% da renda da IPB é destinada a missões. Então, nós temos que valorizar. E eu tive por aqui, na década de 90, eu passei por Cacoal. Eu era seminarista na época, formei em 93, e eu fui até a cidade de Humaitá e depois Apuí. Eu doei as minhas férias para a Junta de Missões Nacionais. Então nós saímos de Campinas na segunda e eu cheguei lá no Apuí na sexta-feira. E eu passava por aqui. E eu falava assim, Senhor, misericórdia. Porque na década de 90, só os mais velhos vão lembrar. E foi a primeira vez que eu tomei refrigerante com um saquinho e um canudinho. Né? Eu parei na rodoviária, eu pedi refrigerante, daqui a pouco veio uma pessoa com um saquinho, eu olhei e falei, mas cadê meu refrigerante? Não, é assim que a gente serve. E eu me lembro que aquilo ficou na minha memória, e as maioria das casas, todo de madeira, estrada ainda, muita parte de terra, todas as coisas. E eu esqueci minha carteira de vacinação, tive que tomar de novo vacina da febre amarela. Mas uma coisa eu não esqueço, a dedicação dos pastores, a receptividade dos pastores e o amor dos pastores em pregar a palavra aqui em Rondônia. Então, essa é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu quando estava em Coríntio. E ele responde alguns questionamentos que as pessoas estavam fazendo a respeito dessa carta. E a cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante. Seu nome, na verdade, era Termas, devido às águas quentes que ela tinha. E no ano 315 a.C., recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem à minha irmã de Alexandre, filha de Filipe. Então, embora Paulo fosse missionário enviado aos gentios, ele sempre começava com os judeus. E Paulo faz, então, um trabalho muito grande ali em Tessalônica com os judeus. E por que Paulo escreveu essa carta? Primeiro, para enfrentar diretamente a campanha contra a sua personalidade. Paulo prega bem, mas eu não gosto do jeito dele. Então, ele questiona e responde a esses irmãos. Ele queria enfatizar a eles a doutrina da segunda vinda, da volta de Jesus Cristo. Coisa que hoje, muitas vezes, nós também temos esquecido. Nós vivemos num tão imediatismo. Queremos as soluções para os nossos problemas. Esquecemos que Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja. Nós temos que lembrar que ele falou assim, quando a gente toma a Santa Ceia, ele fala, fazer isso em memória de mim, até que ele venha. Cristo vai voltar. E Paulo escreve essa carta, então, para mostrar aos cristãos a esperança da segunda vinda e também a importância de dedicar-se na obra do Senhor. Então, eu gostaria de falar sobre a igreja que deveria ser. Primeira coisa, uma igreja tem que ser perseverante. Temos que perseverar. O apóstolo Paulo diz, corramos na carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 2, Paulo diz, olha,
Eu lembro de vocês na minha oração do vosso trabalho, da firmeza e de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja significa um povo chamado para fora. E sempre que você lê na Bíblia, encontra a palavra a eleição divina. Sempre que você encontra a palavra igreja, ela está também relacionada àquele povo que foi chamado para ser igreja e para perseverar. Assim, irmãos, a salvação começa em Deus. E um dos pontos da igreja presbiteriana é perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos que perseverar. É importante na nossa carreira cristã perseverar e saber que a nossa recompensa não está nesse mundo, mas está reservada nos céus. O apóstolo Paulo não desistiu da sua caminhada. Estevão, quando foi apedrejado, ele não desistiu. Ele perseverou até o fim. E dentre outros profetas, dentre outros apóstolos, que sofreram, mas foram perseverantes. Um hino que diz, quantos que corriam bem, hoje de ti longe estão. Nós temos que perseverar. Tenta olhar do seu lado, ver se está faltando alguém da igreja que vinha e não está vindo mais. O que você vai fazer? Você vai ligar para ele, irmão, estou sentindo a sua falta. Quer que eu faça uma oração? Fazer uma oração com você? Quer uma visita? Nós temos que ajudar as pessoas a perseverar no caminho da fé. Nós temos que ser uma igreja perseverante, uma igreja que lembra que a nossa salvação e a nossa esperança está em Cristo Jesus. A igreja não pode deixar de caminhar diante das dificuldades. Nós vivemos ano passado um temor muito grande, a maioria das pessoas. Eu estava no Paraguai, ainda que tenha um reflexo lá no Paraguai. O que vai ser do Brasil se tal coisa acontecer? Gente, Deus está no controle. Sai presidente, sai rei, entra rei. Deus continua no trono. E se a igreja vai ser perseguida, jamais ele vai desamparar a igreja. Ela vai ser perseguida, mas não deixará de existir. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não podemos temer aquilo que o homem pode fazer. Nós temos que continuar e saber que temos que continuar trabalhando. Ah, mas a situação vai ficar difícil. Não importa. Os apóstolos ficavam felizes por apanharem por causa do nome de Jesus. Levavam açoites por pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quantas vezes ele foi apedrejado? E mesmo assim ele continuava entrando na cidade e pregar a palavra do Senhor. E quando ele precisou fugir, ele fugiu. A igreja tinha perseguição. Deus mandou a perseguição porque o povo não queria pregar. Queriam ficar ali em Jerusalém. Gente, nós somos chamados para ser missionários. No mundo existem dois tipos de pessoas. O que tem Cristo no coração são missionários. E os que não têm Cristo no coração são o campo missionário. Quem você é? Missionário ou campo missionário? Então nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho do Senhor, mas perseverante. Outra coisa que a igreja tem que ser, ela tem que ser audaciosa. No versículo 5, porque o evangelho não chegou somente entre vós, mas também em poder. A palavra que está aqui em poder é como se fosse dinamite. E no Espírito Santo. E o próprio apóstolo Paulo em Lucas, em Atos 1:8 ele registra. Mas recebereis poder. O quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, qual o maior poder de ter a presença do Espírito Santo conosco? Um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, não tem nada que vai segurar ele, não. Nós temos o poder no Espírito Santo. A igreja tem que ser audaciosa. Os crentes de Tessalônica, eles viviam isso. Eles receberam a palavra com a mensagem do poder e produziu um impacto na vida deles. E Paulo teve a ousadia de pregar o evangelho a despeito das perseguições. E nós temos muitos missionários. Eu ainda estou de boa, mas nós temos muitos missionários na Europa que tem que sair entregar a Bíblia escondido. E agora eu estou entregando até eu ganhei um exemplar, um pendrive, um microchip, que é as Bíblias.
Tem país que não pode baixar a Bíblia pelo aplicativo. E nós temos missionários aí. Nós temos o irmão Elvis, que está indo agora para a Índia, que vai para um lugar difícil também. Vai em Lucknow, na Índia. Aí um presbítero muito conhecido aqui de vocês. Mas por quê? Porque são pessoas que estão vivendo debaixo do poder do Espírito Santo. O poder não é nosso. A obra não é nossa. A obra é de Deus. Mas cabe a nós enchermos do poder do Espírito Santo. Nós temos que buscar a presença de Deus e dedicar na oração, na leitura da palavra. Eu me lembro quando fui pastor aqui no Brasil, e eu fui visitar uma irmã, estava chovendo, e eu esqueci a minha Bíblia dentro do carro. E eu sou campeão para fazer isso. Hoje, esses dias, esqueci a minha lá no carro do pastor Aloysio. Eu estou com a Bíblia do irmão aqui. E eu falei, irmã, está chovendo? Tem como a irmã pegar a Bíblia? Tem sim, pastor. Eu não tinha celular naquela época para a gente ler, né? E a irmã era presbiteriana, conhecia ela, que bem escuta um glória a Deus. Eu falei, opa, falei, acho que veio outro pastor visitar ela antes de mim. Falei, o que foi, irmã? Eu achei. O que a senhora achou? O meu óculos. Falei, que bênção, não? E estava perdido? Ah, faz mais ou menos uns 3, 4 meses por aí. E falei, onde estava? Dentro da Bíblia. Se você perdeu o seu óculos, procura dentro da Bíblia para ver. Muitas vezes a gente passa os dias sem ler a Bíblia. Não chega a ficar meses. Mas a gente está tão preocupado com as coisas da faculdade, tão preocupado com as coisas do trabalho, que nós não temos separado tempo para a nossa devocional diária e para o culto familiar. A gente ri da irmã, mas nós mesmos passamos muito tempo sem ler a Bíblia. Qual última vez que você leu a Bíblia toda? Eu lembro que um pastor me fez um desafio, e eu levo esse desafio para a vida toda. Ele falou assim, o crente tem que ler a Bíblia todinha uma vez por ano. Leia 3 capítulos por dia. Se você ler 3 capítulos por dia, vai chegar ao fim do ano, você terminou a leitura bíblica. Mas o que a gente faz? A gente faz maratona de série, maratona de jogo, maratona não sei do quê, mas ler a Bíblia está cansado. Orar? Ah, não. Teve, não sei se muitos gostam de ler, eu gosto muito dos irmãos morávios. Conde Nicolau Zinzendorf, que enviavam missionários, pessoas que eram loiras de olhos azuis, se vendiam como escravos para trabalhar na cana-de-açúcar para a evangelização. E eles fizeram uma reunião de oração, que todo dia tinha reunião de oração na igreja, durou anos. Fora o pastor e o irmão lá, que eu sei que sabe. E os presbíteros. Quanto tempo durou essa reunião de oração? Alguém tem ideia? Aqui alguém já soprou. Eu estou ruim de olho, mas de ouvido eu estou bom. 100 anos. E a gente faz a semana de janeiro de oração, acho que já fez o ano inteiro. Aí o pastor fala, irmão, semana tem estudo bíblico, reunião de oração. Aí o irmão durante a semana, pastor, eu não vou não, é só reunião de oração. E se a igreja caminha através da leitura da oração, o que nós somos, do que a gente está se alimentando? Porque a oração a gente ouve a Deus, não é só pedir, é o lugar que Deus fala, Marcelo, isso eu não quero para a sua vida, isso eu aceito, isso eu vou dar, isso eu não vou dar. É o momento de nós escutarmos Deus, não é o momento de pedir, senão não ia chamar oração, falar com Deus, seria peditório, pedição, né? Porque a gente só faz oração pedindo, Senhor, necessito, Senhor, abençoa. Não, é o momento de estar falando com Deus. E para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque o Evangelho vem em poder. A palavra repercutiu de tal maneira como uma trombeta. Eles não estavam tocando suas próprias trombetas como os fariseus, mas estavam anunciando o Evangelho de Deus. Que ele diz assim, porque nosso Evangelho não foi somente em palavras, mas também de vida. Não ficou só na boca, nos atos eles faziam isso. Assim, também no poder e no Espírito Santo, com a convicção e do amor que temos entre vós. Por isso, nós vemos a importância da igreja ser ousada.
Eu fiz esse desafio em Médici, eu quero fazer aqui também. Compre uma Bíblia. Cada irmão compra uma Bíblia. Hoje a Bíblia está mais barata. Eu sou da época que a Bíblia era cara. Eu ganhava a Bíblia de aniversário, de Natal, porque era caro e não tinha condição de comprar. Hoje, graças a Deus, o IPB está fazendo umas Bíblias mais econômicas para evangelização, muito barato. Tem até de graça. Até de graça pela PECOM. Você vai escolher uma pessoa, você vai orar por ela durante todo esse ano e vai dar uma Bíblia por ela. Eu tenho certeza que ano que vem a vida dela vai estar transformada. E a sua também. A gente faz tanta coisa nas redes sociais, defende tanta coisa, mas pouco usam para a evangelização e para proclamar a palavra do Senhor. Nós temos que mudar um pouco a nossa mente. Por isso, irmãos, eu afirmo que existem 5 grandes comissões dadas por Cristo para cada crente na igreja. E no Novo Testamento, a congregação está envolvida na proclamação do Evangelho. 70% dos nossos novos convertidos são resultado desse testemunho de amigo e parente. Não é o trabalho do pastor, não é o trabalho do missionário. É nós, no dia a dia, que fazemos a diferença. E por toda parte significa também regiões fora da Macedônia e de Acaia. Era uma igreja evangelizadora e missionária. Olha, o evangelho de maneira chegou fiéis na Macedônia e Acaia e toda a região. Então, o que aquela igreja de Tessalônica estava fazendo, estava refletindo em outras cidades. A eleição não anula a evangelização. Deus sabe quem são os eleitos, nós não sabemos. Então, nós temos que anunciar o evangelho sabendo que Deus vai atingir os seus eleitos. A eleição envolve essa responsabilidade. Deus escolheu Israel e fez um povo santo para testemunhar aos gentios. E Deus escolheu a igreja para usá-la na evangelização. Deus te escolheu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como foi com Abraão. Nós fomos escolhidos para ser bênção e para abençoar as pessoas. A gente só quer receber as bênçãos. E muitas vezes a gente não quer abençoar. A operosidade da nossa fé. Primeiro ponto, a igreja ela tem que ser perseverante. Segundo ponto, a igreja tem que ser evangelizadora. E terceiro ponto, a igreja tem que ser acolhedora. Versículo 9 e 10. Pois anuncio no qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem como nos converter-se. Paulo fala do amor da igreja acolhedora de Tessalônica, do amor que essa igreja tinha por ele. A operosidade da fé, ela é demonstrada com amor. Tanto é que Tiago desafia isso, que a fé e a obra caminham juntos. Mostra a tua fé com obras. Não basta dizer o irmão, mas falar assim, para mim fulano morreu. Onde está o amor? O perdão, a restauração, a união. Tenho sido muito bem recebido aqui, como disse, em Rondônia. E eu tenho andado várias partes do Brasil. E muitas vezes já não vemos mais igrejas acolhedoras. Igrejas que querem receber bem o visitante. Receber bem. Não falo de pastor, falo visitante mesmo, que vai lá, se pergunta para ele, ajuda, alguém oferece uma carona, olha, onde você mora? Está precisando de alguma coisa? Aí já fala com o diácono, tem uma cesta básica, vamos ajudar lá o irmão. Não, a gente não pode ajudar porque ele não é da igreja. Não, nós temos que demonstrar o nosso amor para com as pessoas. E o próprio Jesus disse, e nisso conhecerão os meus discípulos, se demonstrarem o quê? Amor um para com os outros. Esse é um sinal do cristão. É uma característica do cristão. O cristão tem que amar. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Nós temos que ser uma igreja acolhedora. Eles olhavam para a segunda vinda e já agora começam a entender o que o apóstolo Paulo diz. E outra coisa que eles faziam, a igreja de Tessalônica e a maioria dos povos adoravam ídolos. Eles não tinham esperança, mas quando eles confiaram em Cristo, passaram a ter uma esperança viva. Deus lhe deu uma nova esperança. O Deus vivo deu uma nova esperança a cada um de nós. Eles tinham muitos deuses, muitos ídolos.
E eles abandonaram esses ídolos e voltaram para o Deus vivo. Aguardando os céus, ele diz aqui, dizem como converter-se dos ídolos a Deus, para servir o Deus verdadeiro. E a última característica é servir. A igreja é chamada para servir. Crente que não serve, não serve. Nós somos chamados para servir. Não vim para ser servido. O próprio Cristo disse, eu vim para servir. Às vezes a igreja precisa de alguma coisa, de irmãos. Quando eu fui pastor em Tararé, nós tínhamos um acampamento. E nós estávamos fazendo uma reforma no acampamento. E aos sábados a gente fazia um mutirão. E todo sábado dava para encher um Fusca e sobrava lugar. Porque as pessoas queriam ver o acampamento pronto, mas não queriam carregar areia, fazer massa e fazer as coisas. Aí quando estava pronto, pastor, isso aqui não ficou muito bom, não. Podiam ter feito assim. E a vontade que dava, falar assim, mas vim ajudar. Você não veio, né? Mas eu tinha que amar o irmão. Eu tinha que perdoar. Irmão, de fato, a gente se esforçou. Foi o que deu para a gente fazer. E eu digo isso também. Pastor, eu não sei pregar, não sei falar. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de quem? Irmão, você está varrendo, é para a glória de Deus. Você está cozinhando, é para a glória de Deus. Você está estudando, é para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a honra e para a glória de Deus. Espero que essa igreja continue sendo essa igreja acolhedora, essa igreja perseverante, essa igreja que serve, essa igreja amorosa e essa igreja audaciosa. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que nos desafiou esta noite, Senhor. Que o Senhor continue nos sustentando como comunidade, como família da fé que somos, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, ousadia e intrepidez, para que proclamemos, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Que diante das lutas, das dificuldades, o Senhor nos dê resiliência, Senhor, para que os nossos olhos estejam sempre firmados em Cristo Jesus, o Senhor desta igreja, Pai. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, que nós tenhamos alegria, Senhor, prontidão de receber aqueles que o Senhor tem trazido até o nosso meio, Senhor. E que assim, ó Deus, como a igreja de Tessalônica, a igreja presbiteriana de Cacoal, seja uma igreja, ó Deus, que tenha uma fé operosa, Senhor. Que nós possamos servir ao Senhor, amando intensamente ao Senhor, que nos salvou e que nos redimiu. Que a tua palavra, Senhor, nessa noite, fique cravada, Senhor, em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nosso Deus, te agradecemos por esse momento e pedimos que seja sobre o teu povo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as ternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com o teu povo hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Em Guarani, Nhandejara, Tendorovaça. Deus les bendiga. Amém.